Vocês lembram quando lá em 2010 a gente recebia aquelas solicitações de amizade no Facebook de indianos? Lá, mais ou menos naquela época, minha mãe recebeu solicitação de amizade de um indiano e casou com ele. Hoje eu vou contar a história da minha mãe, que mora na Índia há 10 anos. Só pra contextualizar vocês, minha mãe teve a primeira filha dela com 16 anos, que é a minha irmã. Ela tava na escola ainda, ela se apaixonou lá pelo amigo dela. Meu avô obrigou ela a se casar, né, com o pai da minha irmã, mas ela não queria casar. Aí ela casou, beleza, mas daí não deu certo o casamento, porque eles não se gostavam, assim, a ponto de ficar casados, eles apenas tinham uma filha em comum. Aí ela conheceu meu pai, minha mãe fazia teatro, ela era atriz, fazia teatro, e meu pai também, eles se conheceram na companhia de teatro. Se apaixonaram, minha mãe caiu na lábia, né? E depois de um tempo teve eu, só que realmente não deu certo com meu pai, porque ele não era um homem de uma mulher só, se é que vocês me entendem, né? Minha mãe não conseguiu ficar nessa situação. Quando eu tinha 7 anos, ela se casou pela 3ª vez com o pai do meu irmão. Spoiler, né? Ela teve meu irmão, então ela teve o 3º filho dela. Mas esse também, um homem podre, gente. Um homem podre. Não vou nem entrar em detalhes. E ela teve que se separar dele, assim. Ainda bem que se separou. Ficou ela com suas 3 crianças. Crianças, né? Vírgula. Eu já tinha... acho que uns 10, 11 anos, a minha irmã já tinha uns 13, 14 e tinha um irmão que era pequenininho. E daí minha mãe, contei que ela fazia teatro, ela era professora de inglês, ela começou a estudar fotografia, ela se tornou fotógrafa. E ela resolveu fazer uma pós-graduação em História da Arte. E daí, num dos trabalhos da pós-graduação dela, ela resolveu que ela queria ir pra Índia. Queria conhecer a Índia. Ela nunca tinha viajado pra fora do Brasil, tá? E ela queria muito conhecer a Índia e fazer um trabalho, né, na faculdade sobre a Índia, um trabalho de fotografia. Ela foi pra Índia, ela se apaixonou pela Índia, ela conheceu pessoas lá, ela fez uma super viagem, super fotos maravilhosas. E nisso, ela acabou conhecendo pessoas de lá. Se eu não me engano, ela tava num grupo de Facebook de fotógrafos. E daí ela conheceu um cara chamado Bhavesh. Bhavesh tinha como hobby fotografia. E daí eles ficaram amigos, e daí conversavam, trocavam figurinha. Bhavesh era casado. Bhavesh já tinha uma filha pequenininha, que tinha a mesma idade do meu irmão, né, mais novo, que tava aqui com a minha mãe. Depois de um tempo que eles já eram amigos, ele contou que a esposa dele tava grávida pra minha mãe, e eles eram só amigos mesmo, tá? Até porque, né, ele tava lá na Índia, minha mãe aqui no Brasil, eles eram amigos virtuais, falavam sobre fotografia, as coisas, né? Eles até passaram um tempo sem se falar, não se falavam muito mais. E daí, no dia do aniversário do Johnny, que é o meu irmão mais novo, o Bhavesh mandou mensagem pra ela e falou que o bebê tinha nascido no mesmo dia do aniversário do meu irmão. Eles fazem aniversário no mesmo dia. E contou pra ela que teve complicações e a esposa dele faleceu no parto do bebê novinho. E daí ele e minha mãe se aproximaram muito, ficaram muito amigos, até porque daí minha mãe acabava que ajudava, né, dava as dicas ali pra ele e tudo mais, porque ele tava sozinho com as crianças. Eles começaram a se aproximar muito, ficar super amigos, e um dia, numa conversa dos dois, minha mãe falou pra ele: eu moraria na Índia. Aí ele falou: você moraria? Ela falou sim. E aí ele pegou e falou assim: eu nunca sugeri que a gente tivesse um relacionamento, nem nada do tipo, porque eu achei que você nunca moraria na Índia. E daí, depois disso, que ele percebeu que sim, ela moraria na Índia, ele veio pro Brasil pra eles se conhecerem pessoalmente. E ele pediu ela em casamento pro meu avô. Não vou nem falar da minha mãe, que teve que ir traduzindo pra ele. Eu conheci ele, a gente conheceu toda a família. E depois, quando ele voltou pra Índia, começaram os preparativos pra minha mãe mudar de país. Nessa época, eu morava com o meu pai. A minha irmã aqui no Brasil, ela já tinha, acho que uns 17, 18 anos, ela tinha acabado de ter bebê. Foi tudo muito doido, assim, né? Mas deu muito certo. E minha mãe foi pra Índia com o meu irmão menor, né? Levou ele, como eu morava com meu pai. E minha irmã já era adulta, já tinha filho aqui. Foi só ela e meu irmão. Ela casou lá. Ela assumiu os filhos do meu padrasto, né? Afinal, eles estavam órfãos de mãe, né? Eles tinham perdido a mãe. Minha mãe veio pro Brasil, né? Algumas vezes passear, visitar. Em 2018, ela veio pro Brasil porque eles queriam tentar
morar no Brasil. E quando ela estava aqui, ela engravidou dele, né? Um indianinho brasileiro, porque ela engravidou dele aqui e ele nasceu aqui, porque eles estavam passando uma temporada aqui na tentativa de realmente se mudar para o Brasil e começar a morar no Brasil. Não deu certo. Meu padrasto realmente não conseguiu se adaptar, foi um choque de cultura assim muito, muito, muito grande para ele, para as crianças. Mas ele não conseguiu se adaptar e eles voltaram pra Índia. Mas eu tive um irmãozinho, minha mãe teve o quarto filho dela com o Bhavesh, que é o indiano. Eles estão casados há 10 anos, é um casamento que deu certo, né? Graças a Deus. E eles são super felizes, eles têm uma família enorme, né? Contando isso pra vocês porque minha mãe tá aqui no Brasil neste exato momento, mas hoje é o último dia dela, ela tá indo embora pra Índia de volta. Uau!